Olá, minha querida Graça e Paz, pastora Joana aqui hoje no 7º dia da nossa mentoria cristã de emagrecimento Meu Corpo é Templo. E se você chegou até aqui, parabéns! Você já está praticamente na metade do caminho. Grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. São pequenas atitudes, a gestão das suas emoções, dos seus pensamentos, e isso vai refletir na sua conduta diferente, vai fazer com que você alcance o objetivo que você tem. E hoje, no 7º dia, nós já começamos o nosso dia com várias atitudes. Primeiro, sempre lembrando, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Ei, nós vamos responder para aquilo que nós temos feito com o nosso corpo. O nosso corpo, ele é a habitação do Espírito Santo. Então nós precisamos trazer a nossa mente todos os dias. E isso vai dar comando às minhas atitudes, porque aquilo que eu estou pensando vai ter como resposta as atitudes daquilo que eu estou pensando. Só que eu estou pensando algo que eu estou me nutrindo. Então o que eu tenho nutrido os meus pensamentos? E a Bíblia fala que nós precisamos ter o domínio próprio. Nós precisamos inclusive pensar naquilo que nós estamos pensando. Nós precisamos trazer a palavra de Deus às nossas vidas. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? E que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. A respiração, né? Inspira, conta de 1 até 3, expira várias vezes. Olha só que bênção, as declarações, o que você tem declarado. E dentro da nossa série dos paralisadores, e você pode estar pensando, né, assim, nossa, Joana, o que eu tenho me paralisado, o que tem feito eu me retroceder? Nós estamos aqui dentro do Meu Corpo é Templo com uma série dos paralisadores. E tem algumas coisas que paralisam a gente nas nossas vidas e nos impedem de sairmos do mesmo lugar. Então a gente fica, né, dando voltas, porque existem atitudes que têm nos paralisado. Você fez a tarefa do dia anterior? Eu estou buscando até aqui, que são as 3 perguntas, né? Responda para você mesma ou no seu grupo de apoio. 3 hábitos que são abençoadores na minha vida, são inegociáveis. Eu preciso manter, eu preciso nutrir, eu não posso me esquecer, né? 3 hábitos que eu preciso melhorar. O que você faz hoje, só que você faz esporadicamente? Você não tem feito assiduamente, diariamente. 3 hábitos que você precisa melhorar. Por exemplo, se você toma 1 litro de água por dia, você sabe que a ingesta diária é em torno de 1.800 a 2,5 ml por dia. Você pode inclusive fazer o cálculo da sua necessidade hídrica, né? A internet vai te ajudar. Porque você tem que fazer o teu peso ideal, calcular o seu peso ideal e de acordo com o teu peso ideal você vai calcular a sua necessidade hídrica, tá? Então você sabe que você precisa ingerir 2 litros de água, só que hoje você toma 1 litro. Então você precisa melhorar este hábito. Ah, Joana, eu tô lendo a Bíblia um dia sim, um dia não. Então você sabe que você precisa diariamente desse alimento espiritual. Então quais 3 hábitos que você precisa melhorar? E 3 hábitos que você precisa abolir, que você precisa abandonar da sua vida. Hábitos que você mesma sabe. E em nome de Jesus, o Senhor, o Espírito Santo vai estar trazendo revelação à sua vida. O que tem te adoecido? O que tem te intoxicado e tem impedido eu e você de vivermos uma vida plena e uma vida abundante. Então essa é a atividade da aula passada, da mentoria passada. Hoje nós temos mais um paralisador, né? E você pode estar pensando, eu não sei se eu vou conseguir. Já tentei tantas vezes e nunca dá certo. Amanhã eu faço a procrastinadora, né? Atitudes que você acaba fazendo até escondido de outras pessoas. Vou comer só mais um. Vou comer só mais um pouquinho. Então, isso são algumas atitudes que são paralisadores. E hoje, o segundo paralisador é a comparação. E eu quero te perguntar, a que você tem se comparado?
E a gente entra num momento, né, de ingratidão, porque quando você é ingrato por aquilo que você tem, olhando para o outro que tem mais, a gente nunca olha para aquele que tem menos, né? Então, assim, você está sempre se comparando, mas você não está se inspirando e fazendo com que isso te motive a melhorar, a alcançar um outro degrau da sua vida. E muitas vezes você está se comparando com o outro, mas você não sabe a genética, você não sabe a vida. E quando você se compara ao outro, você subestima, você é ingrato por aquilo que você tem. Então assim, eu comecei há uma semana, tem uma lá que já perdeu 10 quilos. Gente, se compare com você mesmo. A comparação, ela é injusta com você e é injusta com o outro. Porque muitas vezes você está olhando para aquilo que você está fazendo ou aquilo que o outro está fazendo. E é tão injusto a comparação quando ela não serve de inspiração. Eu quero ler com vocês uma história lá na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Gênesis capítulo 4, no versículo 8. É a história do primeiro homicídio relatado na Bíblia. O versículo 8 vai falar o seguinte: Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? O próprio Deus questionou Caim. E ele respondeu: não sei. Acaso eu sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama na terra por mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Mas como começou tudo isso? Começou lá atrás. Por quê? Porque Deus aceitou uma oferta de Abel e não aceitou de Caim. Abel entregou o melhor. Caim não entregou o melhor. Um pouquinho antes, olha só. Depois deu à luz a Abel, Então, primeiro ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha só, preste atenção. Ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Hoje, inclusive, eu acabei de gravar aqui uma mensagem sobre a generosidade. E é tão interessante que a escassez é fruto daquilo que nós retemos, de não sermos generosos. E olha só, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta ele não se agradou. Olha só, Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: olha só, a resposta do Senhor foi como fruto da conduta de Caim. Abel encheu o coração de Deus de alegria. No entanto, Caim, Deus rejeitou.
a oferta dele. E quantas vezes nós temos por quê? Porque ele se comparou. Ele, em vez de ver a atitude dele, ele se comparou com a atitude de Deus para com o seu irmão. Só que ele não viu aquilo que ele estava fazendo. Ele não viu aquilo que ele estava negligenciando. E quando eu olho para o outro, eu sou injusta comigo e com o outro, porque eu não caio em si daquilo que eu não tenho feito ou daquilo que eu tenho feito. E eu simplesmente comparo aquilo que eu tenho recebido com o que o outro tem recebido. Mas o que eu tenho plantado? O que eu tenho feito? Será que eu não estou colhendo o fruto das minhas escolhas e eu estou comparando com o outro? Então a gente precisa comparar conosco. Quando eu for comparar, eu preciso comparar lá do início. O que eu tenho feito? O que eu tenho plantado? Não é sobre Caim e Abel somente, mas é a minha e a sua vida. O que eu tenho comparado? Será que eu tenho sido, injusta com a minha história? Porque eu tenho comparado com o outro e eu não estou recalculando a rota e por isso que eu não saio do lugar? Que ao invés de comparar a minha vida com o outro, eu possa parar, eu possa refletir e eu possa pensar: Deus, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? E se for para comparar, minha amada, compara a caloria. Compara tabela de caloria, de gordura, de açúcar. Não você com a história do outro. Mas se for trazer algum tipo de comparação, que a gente possa se inspirar com a história do outro. E nós vamos ter essa semana mais um desafio. Um desafio de você comparar, por exemplo. Muitas pessoas chegam e estão carregando barrinhas e barrinhas de proteína. Gente, tem barrinha de proteína que tem 340, 370 calorias. Se você come 2 barrinhas de proteína, você vai estar comendo em torno de 700 calorias, às vezes no lanche da manhã. Então é muito perigoso. Você precisa olhar o seu alimento e você precisa entender aquilo que você está comendo. E quais são as atitudes hoje que vai te tirar deste local onde está tudo estagnado? O que você tem feito que não tem saído do lugar? Será que você está olhando a colheita do outro, comparando a sua colheita e a colheita do outro? E isso tem te levado a um lugar ainda mais perigoso, assim como levou Caim. Caim, quando ele foi se comparar com o irmão, em vez de ele cair em si e ele ver aquilo que ele estava fazendo, ele foi lá e ele matou o irmão. Olha como a comparação muitas vezes é injusta, porque muitas vezes eu não tenho visto o que eu tenho feito, eu não tenho sido grato por aquilo que Deus tem me confiado, eu não tenho sido generosa, eu não tenho me empenhado e é óbvio que eu não vou ter a mesma colheita. Cada um colhe aquilo que planta. Se você não está colhendo, é porque você precisa parar e pensar na sua semeadura. O que você tem semeado hoje? Muitas vezes nós temos, e gente, é uma lei física e é uma lei eterna, é uma lei espiritual. Nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. O que hoje nós temos plantado? Que essa palavra possa impactar a sua vida e possa trazer um novo tempo para a sua vida em nome de Jesus. E eu te vejo no 8º encontro. Deus te abençoe em nome de Jesus.